Olá, queridos, graça e paz da paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo vamos falar a respeito de Judas Iscariote. Ele foi salvo? Sim ou não? Se você não é inscrito no canal, aproveite esse momento aí embaixo, se inscrevendo, dando joinha, compartilhando, para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Judas Iscariote foi salvo? É o que falaremos nesse vídeo, meus irmãos. O ensino bíblico indica que Judas Iscariote não foi salvo. Nas Escrituras, ele é designado como filho da perdição, ladrão e diabo, como João relatou em seu livro João 6, 70 a 71. Mas ainda assim, algumas pessoas se esforçam para tentar atribuir uma chance final a Judas. Mesmo que o ensino bíblico aponte claramente para uma outra direção, devido a isso, queridos, não raramente, alguém sempre pergunta: Judas Iscariote foi salvo? Repito, Judas Iscariote não foi salvo. Na verdade, a Bíblia não apenas aponta para o fator de que Judas não foi salvo no final, como também indica que ele nunca foi salvo. Na verdade, esta harmonia, ela está com a gravidade de suas próprias ações, isso é, ter traído Jesus. É importante entender que em nenhum momento Judas Iscariote ficou em desvantagem em relação aos demais apóstolos. Não, irmãos. Ele caminhou com o Senhor Jesus Cristo, escutou dele o convite ao arrependimento, presenciou grandes milagres, pregou também o evangelho e operou maravilhas, irmãos, assim como os demais discípulos. Teve seus pés lavados, assim como os outros. Definitivamente, Jesus, não excluiu de forma alguma. Não, queridos. Todavia, mesmo assim, ele era diferente dos demais. Todos os discípulos estavam limpos, menos Judas. Ele estava entre os 12, mas era o diabo. Ele teve contato com a verdadeira videira, mas era um ramo em fruto, pronto a ser queimado. Mesmo com todas as palavras de Jesus que ele escutou, isso escutou do próprio Senhor. Mesmo com todas as grandes obras que ele presenciou e todas as demonstrações de pura compaixão do Mestre, nada disso foi capaz de fazer com que ele abandonasse a sua maldade. William, um teólogo muito respeitado, em seu comentário no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas, faz uma observação muito interessante sobre essa questão. Ele diz que a chocante tragédia da vida de Judas é prova e não da importância de Cristo, mas da impertinência, ou seja, do traidor. Por isso, lhe cabe muito bem as palavras: ai daquele por intermédio do ou de quem o Filho do Homem está sendo traído, como Mateus relata, Mateus 26, 24. Judas Iscariote nunca creu em Jesus. Repito, Judas Iscariote nunca creu. Nunca houve um único momento em que Judas Iscariote creu no Senhor. O apóstolo João, ele escreve muito claramente que Jesus sabia desde o princípio quem eram os que não criam nele e quem era que havia de o entregar, como João 6, 64 está relatado. Logo em seguida, o apóstolo informa que muitos dos discípulos de Jesus voltaram para trás e não andavam mais com ele. João 6, 66. Judas, porém, não se afastou como os demais incrédulos. Ao contrário disso, ele permaneceu próximo, muito próximo, a ponto de trair com um beijo. Assim, Judas Iscariote nunca pertenceu realmente a Cristo e nunca teve com ele uma relação genuína. Ele teve tão próximo, mas ao mesmo tempo tão longe e tão distante. Aparentemente, ele esteve por vez quase salvo, mas verdadeiramente
ele esteve sempre condenado, como João colocou lá em João 3,18. Ele não perdeu a salvação, porque, na verdade, ele nunca a teve. Ele caiu do apostolado, mas não graças, pois ele nunca teve graça. A diferença entre Judas e os demais apóstolos fica muito clara em 2 episódios. O apóstolo Pedro negou Jesus, lembram? Mas, diferentemente de Judas, ele, de forma sublime, por revelação do Pai, declarou: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 6,16. O apóstolo Tomé agiu com incredulidade, mas, ao contrário de Judas, sua confissão de fé pode ser-lhe dar até os dias de hoje. Senhor meu e Deus meu, como está lá em João 20:28. Judas Iscariote, por sua vez, com relação a Jesus, o título mais elevado que ele atribuiu foi o de Rabi, isso é, mestre, como está lá em Mateus 26:25. Ele viu Jesus apenas como um professor, talvez como um bom exemplo a ser seguido, mas nunca viu como um Senhor e Salvador. Ele é merecedor do que foi profetizado pelo salmista Davi, a saber, a maldição mais severa colocada sobre os ímpios nas Escrituras. Salmo 109, versos 6 ao 20. Judas Iscariote nunca se arrependeu. Por fim, defender a salvação de Judas é entrar em conflito com a própria mensagem do Evangelho. Ele teve nervoso, mas não arrependido. Sincero? O arrependimento genuíno dele? Não. Para a salvação? Não, irmãos. De forma indivisível a fé em Cristo. Isto é, ele nunca demonstrou ter, querido. Na verdade, existe uma grande diferença entre um simples nervosismo e o verdadeiro arrependimento. O primeiro está ligado, ou seja, a sequência dos atos, enquanto o segundo está ligado à segunda consciência do próprio ato em si. Judas não se arrependeu de ter traído Jesus, não, queridos, mas apenas sentiu remorso quando viu que ele foi condenado. Mateus 27, verso 3. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, define muito bem a diferença entre o nervoso humano e o verdadeiro arrependimento, lá em 2 Coríntios 2:10. Mesmo se sua morte ela foi entendida como uma consequência desse suposto arrependimento, isso implica em mais uma prova de que ele entendeu tudo errado e de sua evidência a perdição, pois nesse caso seria uma tentativa de autojustificação, ou seja, tentar alcançar a salvação pela justiça, sua justiça própria, pois definitivamente não é possível. Isso significa que o derramamento do seu próprio sangue jamais poderia servir para lhe conferir um lugar na bem-aventurança. Falando de estar ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, mesmo quando Judas tirou a própria vida por nervoso, ele demonstrou que verdadeiramente não havia crido que Jesus era o unigênito Filho de Deus e que todo aquele que nele crer não pereceria. Judas Iscariote foi responsável por seus atos, ele mesmo. Ele teve medo do que poderia lhe acontecer. Não teve coragem de enfrentar um futuro e não teve sensibilidade de implorar pelo perdão do Salvador. Não foi Deus quem lhe privou dessa sensibilidade, mas a sua própria natureza humana decaída ao pecado
Deus é soberano, seus decretos são eternos, imutáveis, mas a responsabilidade pelo pecado repousa sobre ambos os homens, justamente onde ela deve estar. Judas Iscariote é um exemplo claro acerca de como o pecado ou o pecador ou o pecado corrompeu completamente a natureza humana. Ele presenciou com seus próprios olhos o Verbo encarnado. Ele viu jorrar em sua frente a fonte de água viva. Ele sentou-se à mesa com o pão da vida. Ele esteve ao lado de Emanuel, o Deus conosco. Mesmo assim, Judas Iscariote não creu nele. Tudo isso significa que se Deus não exercer a sua graça soberana na salvação do homem, este, por sua própria escolha, mesmo contemplando o maior milagre, jamais poderá finalmente ser salvo. Judas Iscariote foi salvo? É a pergunta que eu te deixo. Definitivamente não, respondo de imediato. Assim como qualquer outro que não crê verdadeiramente no Filho de Deus.